Você sente fraqueza nas pernas, dores nas costas, medo de cair? Ou percebe que seu corpo já não responde como antes? O mais assustador é que muitas pessoas só descobrem que os ossos estão frágeis depois da primeira queda. E existe um erro silencioso que pode estar roubando sua força todos os dias, mesmo em pessoas que tomam cálcio. Hoje você vai entender por que o cálcio sozinho não protege seus ossos e qual combinação pode ajudar seu corpo a fortalecer a estrutura óssea, preservar músculos e manter sua independência por muito mais tempo. E existe um detalhe sobre vitamina D e magnésio que quase ninguém explica, mas que pode mudar completamente o resultado. Se você toma cálcio sem vitamina K2, parte desse cálcio pode não ir para os ossos da maneira correta. E isso surpreende muita gente depois dos 50. Então já deixa esse vídeo salvo, porque algumas informações que você vai ouvir hoje podem mudar completamente a forma como você cuida do seu corpo daqui para frente. Existe um medo silencioso que cresce com a idade. Não é apenas envelhecer, é perder a independência, precisar de ajuda para levantar, ter medo de cair, parar de sair sozinho, sentir que o próprio corpo ficou fraco. E tudo isso começa muito antes da pessoa perceber, porque os ossos não avisam de forma clara no começo. O corpo vai dando sinais pequenos, cansaço constante, perda de força, dificuldade para subir escadas, dores frequentes, pernas mais fracas, falta de firmeza ao caminhar. Só que muita gente ignora esses sinais, achando que é normal da idade. E esse é um dos erros mais perigosos, porque quando o corpo começa a perder estrutura, o impacto aparece em tudo, no equilíbrio, na disposição, na confiança, na mobilidade. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muitas pessoas acreditam que estão protegendo os ossos apenas tomando cálcio. Mas o corpo precisa muito mais do que isso. Imagine tentar construir uma casa usando apenas tijolos, sem cimento, sem estrutura, sem direção. É exatamente isso que acontece quando o cálcio entra no organismo sem os nutrientes que ajudam na fixação correta. A vitamina D3, por exemplo, ajuda o corpo a absorver melhor o cálcio. Mas existe outra vitamina extremamente importante e que muita gente nunca ouviu falar. A vitamina K2, tipo MK7. Ela funciona como uma espécie de guia. Ajuda o cálcio a ser direcionado para os ossos, onde ele realmente deveria estar. E isso chama a atenção principalmente depois dos 50, quando o corpo naturalmente começa a perder densidade óssea. As dosagens citadas no protocolo foram vitamina D3, 10.000 UI por dia, associada à vitamina K2, MK7, 100 microgramas, sempre com o estômago cheio. Mas atenção, cada organismo funciona de uma forma. Exames e acompanhamento profissional são importantes para avaliar necessidades individuais. Agora, existe outro mineral que participa silenciosamente dessa construção. E quando ele começa a faltar, o corpo sente rapidamente. E o próximo sinal costuma aparecer primeiro nas pernas, principalmente ao acordar. Você sente cãibras, fraqueza, sono ruim, corpo pesado, fadiga frequente ou intestino preso? Muitas vezes o problema não está apenas na idade. O magnésio participa de centenas de processos importantes dentro do organismo. E depois dos 50, muita gente simplesmente não consome o suficiente. Só que existe um detalhe importante. Nem todo magnésio funciona igual para todas as pessoas. Quem sofre com o intestino preso normalmente se adapta melhor ao magnésio quelato. Já quem possui intestino normal ou mais solto, costuma preferir o magnésio dimalato. A recomendação mencionada foi cerca de 350 miligramas ao dia, longe das refeições. E sabe o que surpreende muita gente? Algumas pessoas relatam melhora no sono, menos cansaço, menos desconforto muscular,
e até mais disposição no dia a dia. Mas existe outro fator silencioso acelerando perda de força, principalmente em mulheres após a menopausa. Muitas mulheres começam a perceber mudanças repentinas depois de certa idade. Perda de firmeza, mais dificuldade para manter músculos, sensação de envelhecimento acelerado, queda de energia, desânimo. E isso afeta não apenas o corpo, afeta autoestima, segurança, qualidade de vida. Porque ninguém quer sentir que perdeu o controle do próprio corpo. E alguns compostos naturais começaram a ganhar atenção justamente por oferecer suporte nessa fase. Entre eles, fenogrego, 500 miligramas pela manhã, e óleo de semente de abóbora, 1000 miligramas 2 vezes ao dia. Mas antes existe um erro silencioso que destrói músculos mesmo em pessoas que acreditam estar se alimentando bem. Se esse vídeo está te ajudando, aproveita para deixar o like. Assim, o YouTube entrega essas informações para mais pessoas que também querem envelhecer com força e independência. Agora presta atenção nisso. O que mais tira a independência de alguém na maturidade não é apenas a idade. É perder massa muscular. Porque quando o músculo enfraquece, o equilíbrio piora, as quedas aumentam, o medo aparece e o corpo começa a desacelerar. Tudo fica mais difícil. Levantar da cama, subir escadas, carregar compras, andar por muito tempo. Até tarefas simples começam a cansar. E aqui existe algo que surpreende muita gente. Mesmo pessoas que comem relativamente bem podem não atingir aminoácidos essenciais suficientes para preservar massa magra, principalmente depois dos 50 anos. Porque o corpo muda, a absorção muda, a recuperação muscular muda, a capacidade de construir músculos diminui. Por isso, algumas pessoas utilizam blends de aminoácidos essenciais como suporte. No protocolo citado, 2 medidores pela manhã e 2 medidores à tarde, com o objetivo de estimular manutenção muscular e recuperação. E existe um detalhe que quase ninguém percebe: sem movimento, o corpo entende que não precisa manter músculos. E esse talvez seja o maior erro de todos. Porque o próximo hábito é o que mais separa idosos fortes daqueles que envelhecem dependentes. Você não precisa virar atleta, mas o corpo precisa de estímulo. Quando você caminha, faz exercícios leves, movimenta as pernas, trabalha a força. O organismo recebe uma mensagem muito clara: esses músculos ainda são necessários. E isso muda tudo. Os ossos respondem ao movimento. Os músculos respondem ao esforço. O equilíbrio melhora. A confiança volta. O problema é que muitas pessoas entram num ciclo perigoso. Sentem dor, param de se movimentar, perdem força, sentem mais dor e passam a se mover ainda menos. E aos poucos, a independência vai embora. Mas existe uma boa notícia. O corpo responde rapidamente quando recebe os estímulos certos, mesmo depois dos 60, 70 e até mais. Muita gente acredita que já é tarde, mas estudos e experiências práticas mostram exatamente o contrário. O organismo continua se adaptando durante toda a vida. E às vezes pequenas mudanças feitas diariamente já começam a produzir diferenças importantes. Imagine acordar com mais firmeza, subir escadas sem insegurança, brincar com os netos sem sentir tanto cansaço, viajar, passear, sentir confiança no próprio corpo novamente. Tudo isso depende de algo que muita gente negligenciou por anos: a estrutura do corpo. Ossos, músculos, equilíbrio, movimento. Não existe fórmula mágica. Existe constância, pequenas decisões repetidas diariamente. E o mais importante, nunca é tarde para começar. Porque as pessoas que envelhecem melhor normalmente entendem uma coisa antes das outras. Autonomia não acontece por acaso. Ela é construída.
Na alimentação, no movimento, no cuidado diário, na prevenção silenciosa. Seu corpo dá sinais antes de colapsar. E quanto antes você ouvir esses sinais, maiores são as chances de continuar vivendo com liberdade, energia e independência. Envelhecer não precisa significar fraqueza. Ainda dá tempo de fortalecer seu corpo, sua estrutura e seu futuro. Agora eu quero saber de você. Qual desses sinais você mais percebe hoje no seu corpo? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém da sua família que precisa ouvir isso antes que seja tarde. Cuide da sua saúde hoje para continuar vivendo com liberdade amanhã.